Boa noite, Natalia. Acenda aquela luz ali. Boa noite, professor. Boa noite, muita paz. Muita paz para o Senhor. Seja muito bem-vindo. É um prazer conhecer o Senhor, mesmo que de Ah, forma remota, de forma virtual. prazer é nosso. Estava aqui Demartoni exatamente. sempre fala, o Demartoni sempre fala de você, mas fala de bem, Oh, que sempre. coisa boa. Ele é uma pessoa maravilhosa. A gente conhece ele em questão de minutos, a gente já gosta dele, do jeito dele. Eu queria aproveitar, professor, que o É, senhor está aqui, o Tony está já entrando, ele está um pouco ocupado, e dizer o seguinte: a gente ouve tanto falar sobre o Senhor, de tão bem, a Isadora, sabe? O próprio Tony, outros que foram alunos do Senhor. Eu queria aproveitar para a gente conhecer um sei. pouquinho do seu trabalho, o que é que o senhor tem ensinado ultimamente, disciplinas, como é que tem sido o Ah, seu trabalho na universidade? é. Primeiramente, meu irmão, eu deveria lhe dizer que há duas maneiras da gente exercer uma profissão. Uns, infelizmente, fazem somente pelo ganha-pão, o pão material. E outros que o fazem por essa mesma razão, mas também porque amam o que fazem. Eu sou dessa segunda categoria, como eu creio que você também seja. Né? Então, a minha formação, sempre eu gostei de idiomas, né? Estudei com os padres irlandeses e com quem eu aprendi a minha primeira língua estrangeira, que foi a língua inglesa, né? Com eles lá, com os padres irlandeses. E a partir daí comecei a estudar idiomas sozinho, né? Inclusive, eu me lembro muito bem, eu estudando latim, e as pessoas passavam por mim, você está estudando o quê? Latim. Latim? Vai estudar linguística, a língua portuguesa, porque quando há um concurso, a maior parte das vagas é para a língua portuguesa, linguística. Eu disse, não, mas eu gosto de latim. Né? Eu gosto de saber, tanto quanto possível, o porquê das coisas. Né? Eu tento me aproximar da realidade, da compreensão da realidade humana a partir da palavra. Tá certo? Então, que nem sonhava em fazer filologia, já era um filólogo. Eu já tinha em mim o germe da filologia. O Né? dom já veio com o Senhor desde o primeiro momento. É, estava. Ainda que eu ainda não tivesse a consciência clara disso, né? Então, eu fiz meu primeiro concurso para a língua latina. Infelizmente, quando se trata de filologia latina, mormente nos estados, é a grande maioria, que não tem filologia, concurso para filologia. Então, geralmente, quem dá filologia é quem passou para latim, não Isso. é? Infelizmente. A não ser que seja na USP, você tem mestrado, doutorado, né? Um abraço, em filologia. Na Bahia, na Federal da Bahia também, não é? Eu não sei outras universidades que teriam concurso para professor de filologia. São Mas, com certeza, a pouquíssimos. USP tem e a Federal da Bahia, sim. Né? Embora a perspectiva da USP e da Federal da Bahia sejam diferentes. Né? Então, veja bem, aí a primeira universidade pública para a qual passei foi a Fundação FURN, Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, que hoje foi estadualizada, né? Então, passei um ano e meio lá, a central era em Mossoró, passei um ano e meio lá em Pau dos Ferros. Quando houve concurso para latim, só era uma vaga. E passei, graças a Deus. Graças. Quando houve concurso para a Federal do Piauí, Teresina. Eu tinha um irmão que morava lá e eu pedi para que ele ficasse de olho atento. E houve o primeiro concurso, e o meu irmão não ficou sabendo. Mas só que, meu irmão, eu sou amante e temente a Deus. Embora a minha fé seja pequena, né? Mas, para você ver, eu não fiquei sabendo. Sabe o que aconteceu? Nesse primeiro concurso, ninguém passou. A vaga estava reservada. Né? Quando foi aberto por segunda vez, eu fiquei sabendo, me inscrevi, só era uma vaga também, passei. Entendeu? Aí já estava lá 3 anos, 3 para 4 anos,
quando eu indaguei uma colega sobre se ela conhecia alguém que gostava de filologia, porque o meu ingresso na filologia foi o amor pela etimologia, entendeu? Eu percebi do mesmo jeito que o trabalho de um antropólogo, quando encontra os cacos que um dia fizeram parte de um vaso, merece atenção, as palavras também, mutatis mutandis, podem servir para nós que fazemos letras. Bem claro? Sim. Então, e foi simplesmente assim. Eu costumava a conhecer a palavra wir, que na época eu ensinava a pronúncia tradicional vir, vire, Sim. né? Hoje a Sim. gente fala wiri, mas houve época, meus professores falavam assim, vire. Aí eu vi que por baixo da palavra homem, no sentido de macho, estava a ideia de força. Aí você tem virilidade, virtude, não é? Sim. E eu percebi, peraí, então os termos das relações sociais, eles trazem em si uma abstração e parte sempre de uma imagem concreta. Então, o resgate dessa imagem concreta, das abstrações, não só em língua portuguesa, nem só em língua latina, em língua grega, em alemão, em polonês, mas em qualquer língua, isso é universal. Todas as abstrações procedem de uma imagem concreta. E como é importante a gente ter acesso a esse resgate da imagem concreta. Daí, Bem professor, que claro? da etimologia das palavras, conhecer o étimo, conhecer a sua história, é o que nos motiva. Quem é da filologia, quem é estudante de linguística histórica, linguística histórica comparativa, acaba pegando um gosto, uma paixão muito grande por descobrir Com os sentidos. certeza. Professor, eu estou E agora, outra nesse coisa, exato momento, só me permita dizer isso, eu sim, estou fazendo uma edição paleográfica de uma obra de 1843. E o que ele diz já maravilha. adianta muito do que nós entendemos por etimologia. É, olha, ainda há um detalhe. Vou lhe falar uma coisa, meu bom irmão, posso chamá-lo assim, né? Meu bom irmão Sim, Adílio. sim, Depois que você conhece a etimologia, a motivação concreta dos termos complexos, dos termos abstratos, você não lê mais do mesmo jeito. Inclusive, ninguém precisa ir para a linguagem sofisticada dos literatos, dos poetas. Não, no dia a dia. Quando eu digo para você assim, eu já senti remorso. Todo mundo que é falando da língua portuguesa vai entender. Mas remorso é uma abstração. Então, de onde vem a imagem de que aquarela nós pegamos as cores para fazer a imagem do remorso? Então, ré, de volta. Mordeu, morsum, morder. Morder de volta, morder a si próprio. Essa é a tradução da aflição de quem sente remorso. É como se estivesse a se comer. E desesperadamente. Claro que você não vai só mordiscar. Não, isso aí seria carinho, é morder para arrancar não o é? taco, o pedaço. É exatamente, minar sangue. Porque o que é que isso queria dizer? O senso comum, se for interpretar, digamos, se alguém abre a sala e lá dentro da sala alguém se mordendo todinho, o senso comum vai dizer, tá doido, tá doido. Mas não se questiona. Das várias formas para se expressar a loucura, por que ele escolheu esta? Por que ele não escolheu ficar falando sozinho, ficar nu, jogar pedra no avião, num carro, não é? Sim, Por que ele escolheu aquela? Daí é que Freud e muitos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas de primeira linha levam a sério a etimologia, as palavras. Bem claro? Então, se ele traduz o seu mal-estar interior com a palavra remorso, e porque está se mordendo ali, é porque ele fez algo ou disse algo que ele mesmo reprova. E essa reprovação é tamanha que ele não consegue se perdoar. Muitas vezes,
quando você chega nesse patamar de você mesmo se arrepender e ter até remorso, Deus já perdoou, porque você não é mais aquela mesma pessoa. Tanto é que se você tivesse o condão de poder voltar no tempo, você nem diria o que disse, nem teria feito o que fez. O que fez, de fato. Tem claro? De fato. Mas só que você é vítima da sua pouca fé. Deus já perdoou e você não consegue se perdoar. Entendeu? Aí você vai para sinonímia, que não existe sinonímia perfeita. Você tem remorso e tem arrependimento. Esse A, primeiro é de ade. Ré, de volta. A si, pen, de pena. Punição, penalidade. Bem claro? Então, se você pegar os sinônimos, é outra coisa. E em várias línguas, você nunca vai abarcar o que uma coisa é. Aí você vai ter acesso aos vários prismas que uma mesma coisa diz. Entendeu? Daí que traduzir então, essa um foi a texto é minha muito paixão. complicado. Exatamente. Muito complicado. Agora, porque outra os coisa. sentidos são complexos. Agora, meu bom irmão Adílio, infelizmente, onde há o ser humano, há a paixão. A paixão é necessária no sentido de amar, do filós. Filia, em grego, é necessário haver essa paixão que nos impulsiona. O problema é quando essa paixão é deturpada. Digo isso como introdução a de que todos nós que trabalhamos com a linha clássica, com grego, com latim, com filologia, com sânscrito, enfim, tudo que é de cultura clássica, não é? É necessário que nós nos demos as mãos. Porque, do contrário, o pragmatismo vai fazer com que eles nos empurrem para fora da universidade. Primeiramente, não, você tem latim 1 e 2 obrigatório? Não, deixa só o 1. Deixar o 2 como optativo. Daqui a pouco, não, vamos deixar o latim 1 como optativo. Daqui a pouco, meu irmão, nem isso. Nem isso. Entendeu? Então, nós vivemos num país em que não se valoriza a cultura. É luxo, cultura. Bem claro? Então, todos nós devemos estar unidos. Entendeu? Um professor de latim não pode permitir que retire da sua universidade grego, se ela ainda o tiver. Ou que se retire, que se reduza as horas de filologia. E, do mesmo modo, o professor de grego não pode permitir que filologia ou latim sejam afetados, né? É claro? Então, meu irmão, nós precisamos ter consciência disso. Tá certo? Sim. Professor, pois é, queria sim. Aí aproveitar... depois de lá, eu fiz mestrado e doutorado na USP, né? Ah, isso que Com eu o ia saudoso Bruno Fred Baceto. Foi? Viu? Saudoso Fred Baceto. Com quem eu tive o prazer de aprender muito. E um exemplo de ser humano humilde. Quantas propostas de um aluno nordestino ele não acatou? Ele valorizava, estimulava, entendeu? E aí eu fiz, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com as designações românicas de destilado, né, de aguardente, né? Uma leitura etimológica semântica. Interessante. Comecei com o indo-europeu, e basicamente funciona aí o método palavras e coisas, né? E para isso eu tive que estudar biotecnologia, como se faz destilado, tá certo? Porque a filologia tem essa marca. Enquanto a linguística, digamos, estruturalista, por exemplo, trabalhar língua pela língua, deturpar entre nós, deturpando o que Saussure disse, a língua pela língua, olha, a formação de Saussure é a nossa. É histórica, é diacrônica, é evolutiva. Sim. Né? Ele não teria dito isso. Quem escreveu esse curso geral de linguística não foi ele, não. Ele já estava morto. Foi 2 alunos 3 dele, anos Seixeiê e depois da Bailly. morte dele. Então,
Exatamente, quem é que garante o nível e a seriedade desses alunos? Quem é que garante? Porque, meu irmão, a língua é um produto, é um construto histórico. Olá, histórico, cultural. Estudar a língua só hoje, o aqui, o agora, é você dizer que ela não tem passado. E que o passado dela não interfere no hoje. É a mesma coisa que todos nós, com as nossas carências, com os nossos medos. E se quisermos entender por que somos assim, e nós nos vamos dizer, bem, eu quero me entender por que eu sou assim, por que eu reajo assim, mas eu não quero percorrer o labirinto de volta, não. Não, a resposta possivelmente vai estar nesse seu labirinto. Como você viveu? Que valores passaram para você? Entendeu? Assim também é uma cultura. Sim. Olha, você vai, por exemplo, no inglês, braço é arm. Esse arm, A-R-M, é o mesmo que está no alemão. Arm, que é braço, e também como adjetivo quer dizer pobre. Existe relação entre pobre e braço? Sim. Uma das marcas do pobre, quando ele encontra trabalho, é o braçal. É o trabalho penoso. Mais trabalhoso mesmo. Claro, claro. Não é? Então, meu irmão, nesse tocante, quando eu vou estudar, praticar, sim, mas deixa antes de lhe dizer, meu doutorado foi sobre a raiz pel, dobrar, do indo-europeu, e eu faço Sempre a olhar para o derivação em indo-europeu, cima. primeiramente. Isso, Tronco, exatamente. É porque é justamente o método genealógico. O método pouco que genealógico faz de hoje. Pouco Schleicher. que faz hoje. Exatamente. Exatamente. Viu? Mas é necessário. Porque você tem a noção, com o indo-europeu, você tem a oportunidade de irmanar as culturas. Tá certo? Irmanar. Tá certo? Porque hoje há uma tendência intelectual de fragmentação, de não estabelecimento de relação de causa e efeito, da lógica. Não é? Então, quando você vai nos meus estudos e eu invoco o tupi, eu invoco o alemão, eu invoco o japonês, eu invoco o turco, eu invoco o latim, o grego, sânscrito. É claro a riqueza do sânscrito. Então, alguém, mas quer que tenha a ver uma cultura com a outra? Tem sim. Primeiramente porque nós somos seres humanos. Bem claro? É só muito desconhecimento do que é o ser humano que faz alguém dizer, por exemplo, assim, saudade, isso é um fanismo barato. Está até num conto meu. Saudade só existe em português. É a única língua que tem saudade? Não. Não é? Saudade Não existe em faz qualquer sentido. lugar. Enquanto houver um ser humano que ame outro, e na ausência, quer horizontal, porque tópica, espacial, ou quer na ausência, na distância metafísica, porque um está vivo aqui na Terra e o outro partiu para o outro lado, mas são ligados por um amor, aí está a saudade. A nossa solitate, que vai dar soidade, esse ou, soldade, e esse ou, houve uma recuperação não efetiva, porque algum ou vem do ao. Tauro, touro, lauro, louro, palco, pouco, rauco, rouco, não é? Mas nem tudo que é ou foi ao. Professor, Você me tem a permita dizer conjunção alternativa. isso. Né? Porque Sim? assim, quando se fala a respeito de tradução, e o nosso livro, ele de certa maneira é um livro de clássicas, é um livro de filologia, é um livro de história de língua, a gente acabou aqui tendo uma variedade de trabalhos. Então, assim, o que eu percebi depois do livro pronto é que houve uma espécie de acordo de estudiosos, mesmo distantes um do outro. Quando o Tony me apresentou a proposta de pesquisa dele, e aí eu já tinha ouvido falar a respeito do Senhor, é muito interessante porque, por exemplo, temos aqui o professor Edmar, que inclusive está aqui comentando aqui no chat com a gente, deixa me ver aqui, ele acabou de colocar aqui,
uma expressão, mas em alemão, aí fica bem difícil, Edmar. Eu não consigo aí fazer a leitura dessa palavra. Mas o que acontece? Eu estou vendo aqui que os alunos que o senhor teve têm uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Sabe? Quando o Tony me falou que o senhor estava com ele e o trabalho tinha a sua mão, eu disse, eu tenho que ver esse texto. Tenho que olhar com calma. E aí eu queria aproveitar, professor, o Tony está já entrando. Eu vou aqui só mostrar rapidinho uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui minha câmera. Pronto, eu consegui mudar. Eu já tinha falado disso no encontro passado, eu vou aproveitar de novo. Quem quiser acessar o livro, é muito fácil. É só entrar no site da letraria, letraria.net. Quando você entra lá, que vai na parte de downloads, aqui, ó, downloads, você clica em e-books. Quando você clica em e-books, você vai ter no site vários e-books. Basta clicar no primeiro. O primeiro é justamente o nosso. Ele está aqui, o nosso aqui bem na tela. Tem aqui o conselho editorial, que foi feito um trabalho aqui muito interessante de revisão textual e de avaliação. Ó, o Tony acabou de chegar. Então, vejam só, o conselho editorial foi constituído por Francisco Gomes de Freitas Leite, professora Juliana Santana de Almeida, Patrícia de Oliveira Batista. Então, o livro foi avaliado. E quando você clica aqui embaixo, gratuitamente você baixa o livro ou você pode ver ele online. Então, esse aqui é o livro. Vou trazer vocês aqui, quem quiser dar uma olhadinha. É de fácil acesso, é gratuito. Pode ir lá e baixar. Dos capítulos, nós tivemos a oportunidade de falar a respeito do primeiro, do segundo, não tivemos a oportunidade, o professor Emerson está muito ocupado nesse momento. Ele está aqui, inclusive, eu estou tentando ver se ele entra aqui. De repente eu consigo aí fazer com que ele entre aqui no momento de hoje. E o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de 2 capítulos. O Tony está entrando agora. Pronto, tá aí o lindão. Entrei. Lindão das tapiocas. Vejam só, gente, eu falei... Assim, boa noite. O capítulo dele... Vou tirar aqui e voltar aqui para mim. Pronto, bem-vindo, Tony. O capítulo que foi produzido pela Maiara Arruda Martins, Demartoni Oliveira Botelho e o ilustre professor Joseni Alcântara de Oliveira. Grande mestre. Isso, eu estou vendo aqui o tanto de seguidor que está entrando aqui, gente falando com ele. Professor, no chat aí, o professor Edmar tem falado com o senhor algumas coisas. E seria interessante se eu quiser. Edmar Cialdini. Isso, meu colega aqui de trabalho, orientando. da UCA, já de longa jornada. E eu queria aqui destacar o título do trabalho. Porque o título já me motivou a ler. Quando eu li Arcaísmos no português popular do Nordeste brasileiro, à luz da filologia portuguesa, eu disse até a Tony, eu vou ter um derrame aqui, Tony. Vou ter um Gente, olha, um derrame. O livro é todo bonito. Não foi porque eu organizei, não. Mas sim por causa dos autores que estão aqui. E o Tony, para quem não conhece, ele é um filólogo que está se formando aí com a orientação do professor José. E, professor, em 5 minutos que a gente conversou aqui, eu já estou arrependido de não ter sido aluno do senhor. Já estou sentindo a falta de não ter sido. Eu tive professores muito bons, como o professor Freitas, o professor Tiago Gil, que me motivaram muito, a professora Cristiane. Então, assim, se eu for aqui listar nome de professores que me incentivaram nos estudos de linguística e filologia, eu ficaria aqui muito tempo. Mas eu queria chamar a atenção de um detalhe. De onde é que veio essa ideia, professor Josemir e Tony, de fazer esse trabalho? Me contem, falem para mim a respeito dessa ideia. Vamos começar aqui pelo Tony, que chegou agora para abrir esse jogo. Conta aí, Tony. Rapaz, é claro que eu fui altamente influenciado pelo mestre Josemir, né? E eu não sei exatamente como começou, exatamente quando, qual foi o ponto, mas em algum momento eu comecei a me debruçar sobre a lexicografia do português interiorano, o português popular, sobretudo.
e, sobretudo, de ter curiosidade. Eu diria que, se eu posso dizer de como começou. Está travando um pouco, né? Estou vendo aqui que a sua internet, Tom, não está colaborando e a minha aqui eu acabei de falar sem microfone. Então, professor Joseni, enquanto o Tony retorna, o senhor pode falar para a Ok. gente sobre essa ideia? Olha, veja bem, eu lhe falei que eu fui orientado pelo saudoso Bruno Frênio Bassetto, que lançou 2 volumes, né, Elementos de Filologia Românica, pela DUSP, né? É nossa Então, Bíblia. quando eu exatamente, quando eu cheguei lá, ele já havia percebido que a maioria dos trabalhos de línguas clássicas tem como centro somente a Europa. É claro, normalmente os trabalhos de filologia, Europa. Europeus, Eurocêntrica. europeocentrismo, Eurocêntrica. eurocêntrica. Viu? Então, eu digo, bem, peraí, nós precisamos conhecer o universo da Europa? Sim, mas o mundo não se restringe só à Europa. Nós também precisamos conhecer sobre o nosso mundo. Bem claro, foi daí que eu trabalhei com destilados, deixando o penúltimo capítulo, o último capítulo, sobre cachaça. São tantas designações, por quê? Porque é algo nosso. O fazer filológico voltado para a Europa, você explora o quê? O vinho, neve. São coisas que não estão na nossa realidade nordestina. É claro? Foi aí que, com o intuito de saber quem nós somos. Quem nós somos. É necessário a gente investigar. Entendeu? Então, foi por isso que eu me animei com a disposição do Demartone para trabalhar com o tema nosso, nordestino. Entendeu? Nós, de letras, de ciências humanas, nós precisamos ter autonomia. Ninguém pode ficar a reboque dos 4 mercados editoriais. Quem é que produz ciência mesmo? Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha. E eu fiquei perguntando isso. Peraí, será que na Hungria ninguém estuda, todo mundo é analfabeto? No Japão, na Polônia, na Suíça, não é? No Equador ninguém estuda, ninguém sabe nada. Só quem sabe são os franceses, os ingleses, americanos, alemães. Então é necessário a gente deixar, a gente conhecer o que eles fazem, mas somar também, valorizar, reconhecer os nossos valores. Quantas pessoas são talentosas aqui e a gente fica acendendo vela para quem está lá do lado de fora e nem sabe que você existe. Por isso é que eu, pessoalmente, defendo que cada professor, normalmente, se você tiver doutorado, produza o seu material. Produza. Sabe por quê? Porque se você produzir seu material, tem suas imperfeições? Sim, como a dos outros também tem. Eles não fazem um trabalho perfeito, não. Mas por ser seu, você pode ir aprimorando ao longo dos semestres, dos anos, da sua experiência. Você pode mexer no seu texto, porque é seu. Mas no texto dos outros, como é que você vai mexer? Não pode. Não pode. E outra coisa, e é muito pouco para um doutor se limitar só a ficar adotando livro dos outros. Não, isso aqui é adotado na USP, viu? Não, isso aqui é adotado em Oxford. Não, isso aqui é em Cambridge. Não faz sentido. Você tem que ter autonomia. E só tem autonomia quem ama o que faz. Quem é pesquisador nato, quem vai atrás, tem compromisso de encurtar a distância com a verdade. A gente nunca vai abarcá-la, mas podemos nos motivar em encurtar a nossa ignorância. Entendeu? Então foi por isso que eu vibrei com a proposta do Demartone. Ok? Meu caro Tony, sua internet agora está operando? Eu espero que ela deixe eu ficar falando. Eu estava até começando a dizer que começou muito com um movimento de curiosidade isso, né? Eu muito influenciado, como
Por exemplo, pegar algumas palavras que tivesse no meu interior, né? Que é também o seu, né, Adílio, na região do Cariri. Então, eu ficava, mas e isso? Né, de onde é que veio? E instigado e curioso. E aí eu debatia com o professor Joseni. E aí veio aquela oportunidade da sua chamada. Eu, opa, rapaz, vamos aqui aproveitar, já que eu estou fazendo uma pesquisa nesse âmbito, já com o professor Joseni, vamos aproveitar a oportunidade também de ter uma publicação, né, na área. E foi realmente muito honroso poder produzir esse trabalho, né, que no momento eu já estou tentando, junto ao mestre Joseni, reverberar para uma área do germanicismo, né, que nesse capítulo que a gente publicou foi só de latinismos. A gente está vendo agora questões de etimologias germânicas. E a minha intenção é de ampliar isso, não só para latinismo, germanicismo, mas talvez para celticismo, arabicismo, assim, todas as matrizes que for possível encontrar nessa comunidade interiorana, né? Muito interessante. E aí eu aproveito para falar o seguinte, esse livro que a gente acabou de publicar, ele está disponível na versão e-book, na editora Letraria, uma editora que teve um cuidado muito grande. Eles convidam o conselho editorial, eles avaliam o livro, eles criticam, eles indicam problemas, se porventura tiver, e no nosso caso só vê elogio. Sabe? Para vocês terem ideia, acho que foi a primeira vez que eu publiquei um livro em que o conselho editorial elogiou tanto, especialmente por causa do seu capítulo. E aí veja que interessante. Porque quem leu é filólogo, é latinista, é linguista. Então, assim, não foi uma pessoa. Para vocês terem ideia, o conselho editorial são 3 pessoas. Mas o livro passou pela avaliação de terceiros, porque eu sei que algumas pessoas leram um capítulo de alguém, capítulos outros, enviaram, porque assim, um trabalho muito bacana. E qual foi a minha decisão? Quando eu conversei e solicitei à letraria a publicação desse livro, na mesma hora me bateu a vontade de ter o livro impresso. Então, a questão é, quem está recebendo agora, podendo acessar o livro em e-book, daqui a poucos dias, a editora vai liberar no site da loja o livro físico. Sonho! Pois é, sonho. Então você vai poder comprar o livro, chegar no professor Joseni, chegar no professor Tony, tem que falar assim agora. Meu Deus, né? Não, eu já estou sendo chamado assim, eu não estou me acostumando ainda. Mas não consegui me acostumar. Se acostumam, porque quando a gente recebe esse adjetivo, essa qualificação, é um chamado. É a mesma coisa de alguém olhar para outro e dizer o seguinte: você é padre para a vida. Caramba. Você é pastor para a vida. Porque existe uma coisa que isso eu aprendi devagarinho. Eu sei que nós não somos velhos, nenhum de nós três. Nós somos jovens, né? Mas eu aprendi uma coisa: os nossos nomes chegam aos lugares antes da gente. Antes de eu conhecer o professor Joseni aqui hoje, eu já tinha ouvido falar sobre ele por uma grande quantidade de pessoas que foram seus alunos, e alguns estão aqui na live. Sim. Sabe? O respeito, o carinho, principalmente, professor, porque existe uma questão, um ponto, que a gente nunca pode esquecer. Que um professor marca a nossa vida para o bem, infelizmente, vez ou outra, para o mal. Né? Essa parte é ruim, quando você, por exemplo, lembra de um professor porque você tinha medo dele. Você lembra de um professor porque ele era muito rigoroso. Ou você lembra de um professor porque ele sempre te motivava. Então, assim, por exemplo, eu fui apresentado ao Bruno Baceto pelo professor Freitas. Foi um presente que ele não faz ideia. Ele não faz ideia disso. O professor não faz ideia. O quanto aquilo me instigou. Quando eu li a primeira vez o Bruno Baceto com aquelas citações em grego, sem entender nada. Aquelas citações em latim, eu não entendia nada.
Gente, eu tinha dificuldade em latim que vocês não têm noção. Eu sempre vou dizer isso. Tem gente que não acredita. Mas latim não é tão fácil quanto parece. A gente torna fácil, a gente percebe. Agora, venhamos e convenhamos. Tony, professor Josemir, vocês decidiram estudar arcaísmo no português popular, mas observando a filologia. Isso é um estudo de erudito. É sério, gente. Isso é estudo de erudito. Os exemplos que estão aqui no livro, eu não vou aqui mostrar, não. Eu vou deixar vocês curiosos. Que estão no livro, sabe? As análises. Por exemplo, tem uma tabela aqui, a tabela 5, que ela é muito curiosa. Porque você vai para Plauto, Afonso X, Gênesis, Patativo da Saré. Então, assim, você está fazendo aquilo que a aula de língua portuguesa deveria fazer. Gente, o estudo dos metaplasmas, e meu orientador, e eu tenho que dizer isso aqui, deixar muito claro, para quem não sabe, a origem desse livro é meu pós-doutorado. Porque quando eu pensei nesse livro, reuni pesquisadores, e aqui é o volume 1, haverá um volume 2. Eu havia pensado justamente dentro do meu pós-doutorado, porque assim, o título, eu deixei aqui colocado, está no site também, ó. Tópicos avançados de linguística românica. O uso do latim como fonte para a linguística histórica. Está sendo feito dentro da Universidade Federal de Pernambuco. O meu orientador, supervisor, agora que se chama assim, né? Supervisor, professor José Alberto Miranda Costa, ele gostou dessa minha ideia. E a minha ideia do pós-doc, isso em relação ao livro, culminou com o capítulo que eu produzi para o livro. Esse capítulo eu apresentei num evento e deu o que falar. Deu o que falar. O capítulo é o português, parêntese, não, fecha parêntese, veio do latim. A pergunta que sempre me motivou assim a ficar até angustiado. É um problema filológico? É claro que é. Mas a pergunta é, o português veio do latim ou não? O português veio do galego ou o português veio do grego? Então, lendo um artigo muito interessante do Marcos Banho e outros textos, eu resolvi produzir esse capítulo para o evento, que foi em formato de conferência, e sintetizei aqui as ideias e publiquei ele em formato de capítulo de livro. E eu lanço um olhar filológico também sobre duas obras. Essas duas obras são obras que, se eu lesse aqui para vocês os títulos, vocês já ficariam curiosos. Então vejam só. O livro é A Língua Portuguesa é Filha da Latina, ou Refutação da Memória em que o senhor patriarca eleito Dom Francisco de São Luís Saraiva nega esta filiação. Mas que texto foi esse que esse texto aqui está negando? É uma memória em que se pretende mostrar que a língua portuguesa não é filha da latina, nem esta foi, em tempo algum, a língua vulgar dos lusitanos. Então, veja só, um texto de 1837 e outro texto de 1843. Então, nós estamos aqui falando sobre o século XIX, em que havia uma querela, uma discussão, um debate muito fervoroso, se o latim veio ou não a gerar aí as línguas românicas. Eu vou aproveitar que temos aqui dois filólogos, vamos aproveitar aqui. Eu queria ouvir a opinião do professor José. Se ele concorda com a hipótese A, o português veio do latim vulgar, ou se ele concorda com a hipótese B, o português veio do galego, ou veio do latim mesmo, mais labilático, ou se o português veio do grego ou do sânscrito. Veja bem. Quase todas essas possibilidades que você citou aí
não se excluem. Bem claro? Não se excluem. O que está na base de todo esse problema é porque nós passamos, na Idade Média, quando começa o cristianismo, para cá, na Idade Média, havia um esforço intelectual muito grande de nós, padres, sacerdotes, monges, né? De buscar no monogenismo, né? Fazer com que todas as línguas do mundo venham de uma só. E, por questão de credo, nós costumávamos fazer do hebraico o ponto de partida, o terminus aquo. É claro? Então, para quem enxerga o mundo com essas lentes, nenhuma outra língua, o alemão, o português, o espanhol, não viria do latim. Porque nas entrelinhas está o que? Uma remissão ao sânscrito, que é a língua sagrada. Esse é outro mito que várias culturas têm. Não é? Os árabes entendem que o árabe usado no Alcorão é a língua sagrada. O hindu, o sânscrito usado nos Vedas, não é? Na sua literatura clássica, essa é a língua sagrada. Não é? E até acham, digamos, para o judeu, a língua sagrada é o hebraico. Bem claro? Então, essa é uma perspectiva. As outras possibilidades que você citou não colidem umas com as outras, são compatíveis. E havia uma unidade galego-portuguesa, como até hoje existe. Você vai conversar no norte de Portugal com o sul da Galícia, com as pessoas mais humildes, um pescador, um agricultor sem escolaridade, você não sabe. Bem, com esse sotaque, ele é português ou ele é espanhol? Ele é espanhol ou é português? Daqui a pouco chega alguém e fala assim, la lua. Ora, lá é espanhol, lua é português. Daqui a pouco chega alguém e fala, aluna. É português, luna é espanhol. Então, você não sabe. São muito parecidos. Bem claro? A ruptura se deu no maior embalo por questões políticas. Porque as pessoas, quando querem se separar, tudo que era motivo de atração passa a ser motivo de repelimento, de rechaçamento, de distanciamento. Bem claro? Tanto é que, por exemplo, alguém diz assim, não, em português é a origem, em espanhol é el origen. Está vendo como são culturas diferentes? Mas não, houve uma flutuação. A origem, o origem, el origen, la origen, bem claro, houve essa flutuação. Então, na flutuação, para justificar que eu sou diferente de você, eu pego as diferenças e fico para mim, para me distanciar de você. Entendeu? Então, que o galego vem do latim, vem, que o português vem do latim, vem, bem claro? E veja, essa não é a primeira tentativa. Renoir, ele... se hoje nós consideramos Dietz como o pai da filologia românica, mas por bem pouquinho não foi o Renoir. Sim. Qual a diferença? Porque o Dietz diz, não, é o latim, o terminus aquo, de todas as línguas românicas, dialetos românicos, não é? Mas o Renoir, como ele estudava o provençal e era vibrante, ele dizia, não, todas as línguas vêm do provençal. O provençal vem do latim, mas todas as línguas vêm do provençal. Então, nós intelectuais, olha, é muito difícil a gente ter a objetividade concreta. É muito difícil a gente, quando vai escrever uma obra, um artigo, você se despide de tudo que você é. Da sua história, dos seus achismos pessoais, das suas relações emocionais com o que você acredita, nas coisas com que você acredita. Fica difícil. A gente, quando fala em ciência objetiva, é só um desejo, Entendeu? Logo, nós cientistas, nós trabalhamos buscamos a verdade, mas a verdade provisória, entendeu?
Einstein, quando disse que o átomo era indivisível, ele estava mentindo? Não, estava sendo sincero mesmo, porque ele não tinha instrumento para dividir, então era indivisível mesmo. Átomo. Foi esperto, Né? que ele disse. Mas depois que o homem conseguiu fazer um aparelho para dividir o átomo, passou a ser divisível. Mas, no entanto, ficou a palavra lá e congelou uma fase da vida humana em que o átomo não era divisível, não se conseguia dividir. Então, a gente tem que ter muita cautela. Tem claro? E, às vezes, mais de uma perspectiva que aparentemente são antagônicas, não, é só questão de alinhamento, de perfilamento. Agora, tudo isso é um construto do pesquisador. Nós temos os dados, cabe a nós organizá-los. E cabe várias propostas. E todas merecem respeito. Exatamente isso. Claro? Quando eu falei e falo na sala de aula, eu digo, gente, são duas hipóteses, são duas teorias. Eu não vou aqui dizer que uma está certa ou outra está errada. Eu me apoio em uma, eu sigo uma diante de outros autores que também seguem aquela. Mas essa outra perspectiva faz sentido. Tem um porquê. E aí eu levo para a sala de aula o artigo do Marcos Banho e quando eu coloco assim, o povo, meu Deus do céu, esse artigo está dizendo que o português veio do galego e o português, por exemplo, eu estive recentemente com o professor Mário Botelho em um evento e ele disse algo que é extremamente certo naquela perspectiva, faz muito sentido. Ele disse o seguinte: o português do Brasil é língua neolatina. O português de Portugal é língua românica. E eu tentei entender o porquê que ele disse isso. Porque para ele, língua românica é toda aquela língua que tem por base um romance. Então, as línguas que se formaram na Europa, que são línguas a partir dos romances, nós temos línguas românicas. Mas as línguas que vieram de línguas românicas são línguas neolatinas. No caso, por exemplo, é a nossa própria língua portuguesa. Então, eu acho que faz tanto sentido essa hipótese teórica que ele separa. Agora, muitos autores, e a gente pode aqui elencar uma infinidade de autores, vão dizer que língua românica, neolatina, novilatina é simplesmente sinônimo da mesma coisa. Eu digo, gente, vocês têm que entender que nós, estudiosos, nós pensamos em teoria. A gente acaba pensando em questões teóricas, em sentidos, porque é o nosso trabalho refletir sobre isso. Temos aqui, professor, mais uma pessoa que gosta, que conhece o Senhor, a Dani, da Paideia, está dizendo boa noite para a gente. Solange. Maravilhosa. Falando aqui. Então, assim, de vez em quando está entrando aqui uma pessoa, alguém que a gente conhece, muita gente aqui que gosta do seu trabalho e que, com certeza, pode aqui vir a gostar de um livro impresso. E aí, professor, eu queria aproveitar. Nossa live aqui está já acabando, a gente já está pertinho aqui. É uma pena que a Maiara... É uma hora só, né? É uma hora só. A Maiara não pôde estar conosco hoje, o professor Emerson também está um pouco ocupado. Mas eu queria, quem estiver assistindo, ou quem vir assistir futuramente, saiba que no dia 22 de setembro, à noite também, eu faço questão, mais uma vez, não só de hoje, mas que o professor Josani possa estar conosco no dia 22, para fazer uma mini conferência, por que não, sobre os estudos filológicos. Então, professor, reforço aqui esse convite, será pelo YouTube, um formato um pouquinho diferente. Aqui no Instagram, estou tentando me acostumar com esse negócio de live, para vocês terem ideia. Eu acho que é a terceira vez que eu faço uma live na minha vida. Agora há pouco eu derrubei o celular, ele quase se dividiu. É sério, eu dei uma porrada aqui no celular. Não, eu vi uma hora aí, eu vi. Pois é. Percebi. Por exemplo, agora tem também não estou acostumado não com live. Tem um ruído agora que parece que tem um cavalo aqui que tá fazendo pocotó, não sei o que é.
Então, no dia 22, professor, o senhor vai poder falar, fazer uma mini... 22 de que mês? Agora, de setembro. Agora de setembro? Né? Cai em que dia? Você lembra? Não. É Cai em uma que quarta, dia? dia. É uma Uma quarta ou quarta-feira. quinta. E assim, é um dia que eu não Certo. aceito o não de ninguém. Porque é o meu dia no ano. Eita! É meu dia no ano, sabe? É um dia que eu reservei essa hora pra gente, mas depois eu vou comemorar sozinho e minha esposa, bebendo, sei lá, um suco, alguma coisa, porque não é todo dia que se completa 37. Tá Mas certo. até dia 21, Caramba, você tem aniversário nesse dia? mas até dia 21 eu só tenho 36. Até 11h59 é 36. Então, assim. Ok, E aí, ok. o Emerson também vai estar conosco, falando a respeito dos estudos clássicos, o trabalho dele sobre Ilíada, Odisseia, sobre Homero, sabe? Ele faz um trabalho muito interessante, ele tem feito uma pesquisa. E aí, eu queria dizer para vocês o seguinte, quem estiver assistindo e tiver interesse, repito, daqui a pouco a letraria vai liberar a versão impressa. Então, se você quiser ter o livro, vai ser super baratinho. A editora faz um preço muito bacana. Você Eu já vou fazer uma compra pelo pausinha site. aqui pro livro. Pois é, Tá emocionado que eu tô com a chegada você desse compra livro. pelo site, Tony, e você recebe em casa. Recentemente, a editora mandou para mim, eu vou aqui só mostrar rapidinho. Olha só, um presente de cortesia. Eu fiz parte do conselho editorial dessa obra. E veja que Sim. bacana a capa, que lindo. Eles mandam a Muito versão, mesmo. ela veio em plastificada, mandaram para mim, gente, ó, sabe, brinde, eu achei Meu Deus, lindo. gente. Eles têm um cuidado muito grande. Que fofura. Sim, E, muito assim, cuidadoso. a letraria me conquistou. Me conquistou. A mim pelo também, viu? trabalho A de mim também. excelência. Pois é. Letraria tá de aqui, parabéns. viu, professor José Neitone? Eu estou aqui me preparando para 2 publicações. Nos próximos meses sairá as edições paleográficas dessas 2 obras que eu discuti no artigo. Eu estou fazendo o trabalho de transcrição paleográfica das 2 obras simultaneamente. Tem um capítulo introdutório em cada uma delas, uma sobre o método histórico comparativo e outra sobre o latim vulgar. Então, assim, esse livro está já chegando, eu quero aí fazer um estrondo com ele. Esse aqui já foi o primeiro para abrir, sabe, o caminho. Eu acredito, professor Joseni, que o senhor falou a respeito do professor ter o material, ou buscar construir esse material, é a tarefa de um pesquisador. Porque a gente tem que produzir. Eu sei que é difícil, eu sei que é caro hoje em dia produzir. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode, Não mesmo. pelas dificuldades que estão aí, né, que são muitas, nós estamos passando por um momento que a educação está entrando em colapso. Né? É a saúde, é a educação, é a vida. A cabeça da gente está de cabeça para baixo, o mundo está de cabeça para baixo. E eu acho que esse livro, e muitos outros que nós venhamos a produzir futuramente, faremos isso, é um grito pela ciência. Sabe? E eu fico muito contente de poder contar com vocês nesse primeiro livro, e sei que vou poder contar em outros, e vocês já estão convidados para outros livros que eu venho a organizar sobre estudos clássicos. E aí me surgiu uma ideia. Uma ideia. Será que a gente consegue autores que estejam interessados em a gente produzir um livro com o título Linguística Românica e trazer e agregar pesquisas de base de filologia, mesmo que seja latina, clássica, comparada, que a gente possa trazer estudos de filologia portuguesa, que a gente possa fazer uma coletânea de estudos sobre a língua. E aí trabalhos de etimologia, trabalhos de perspectiva histórica, de comparativismo entre os idiomas, trabalhos sobre o sânscrito. Então, assim, eu vou pensar
Esse volume 2 pode ser exatamente isso. Esse volume 2 a gente pode agregar trabalhos nesse sentido. Trazer aí outros estudos. Porque eu acho que esse volume 1 ficou muito bom, mas cabia mais nele. Sabe? Cabiam mais trabalhos, cabiam mais capítulos. Mas, enfim, a gente pode pensar isso num segundo momento. E eu quero contar. Tu sabe que perguntar isso pra mim é mesmo que perguntar esse macaco que é banana, né? Pois é. Mas aí, gente, eu quero aproveitar, né, além disso, viu, Tony? E dizer o seguinte, você aí que está assistindo hoje, que não pôde participar do primeiro volume, essa é a sua oportunidade. Participar do segundo volume. Nós já temos uma excelente editora. A gente pode contar. Maravilhoso. Temos alguns autores que já estão dispostos a produzir. Meus alunos de pós-doutorado, da pós-graduação, eu espero muito que eles possam participar juntamente com a gente. Sabe? Então eu queria aqui pedir para que o professor Josemir fizesse aí suas palavras de encerramento para esse momento. Em seguida eu passo para você, Tony, cara. E aí a gente encerra a noite de hoje, uma noite, para mim, muito boa de conhecer aqui, pessoalmente, virtualmente, né, o professor Josemir. Professor Josemir. Ok. Serei breve, mas eu não poderia, como últimas palavras do encontro de hoje, deixar de agradecer o convite, o prazer de conhecê-lo na live, né, o professor Adílio, e agradecer as manifestações de carinho. Tudo isso, professor, Adílio, Deus tem, como eu lhe falei, tem me abençoado muito com a minha profissão, sabe? Tem me dado alunos bons, sabe? Eu tenho um grande amor pelos meus ex-alunos, que quando já não há mais o elo da matrícula na nossa chamada, mas continua aquele cordão da amizade, do amor, do querer bem. Viu? Então, eu queria agradecer a sua oportunidade e a todos os presentes que se manifestaram carinhosamente. Muito obrigado. O agradecimento é todo meu, professor. É uma honra ter o senhor no livro. E eu espero aí poder contar com a sua colaboração em outros projetos, em outros momentos, e nesse volume 2, certamente. Meu querido Tony. Olha, depois dessas palavras do mestre Josenil, fico até emocionado, porque repercute em mim, sabe, desse elo afetivo, mesmo já tendo sido aluno dele, né? E foi uma honra poder participar desse livro contigo, Adílio, pelo convite. Foi muito feliz com todos ali. A Mayara também, que não pôde estar aqui, né? E, sobretudo, de toda a orientação que eu recebi do professor Josenir, que foi assim... Eu não tenho palavras para descrever o que eu sinto por ele, sabe? É realmente algo muito nobre, é uma emoção muito linda que eu tenho com ele. E eu só tenho a agradecer também. Sabe, o mérito ou a grande conquista que a gente tem numa publicação como essa é o resultado que fica. Não só o produto físico de você poder tocar no livro ou poder visualizar numa tela de computador, numa tela de celular, mas o resultado enquanto produção científica. Sabe? Eu digo, eu coloquei meu capítulo por último, depois que eu li o livro, porque eu disse, esse aqui tá tão bom que eu vou aqui na sombra dele, eu vou me aproximar, eu vou colocar aqui no trabalho depois, porque assim, eu fiquei encantado, sendo muito sincero. Fazia tempo que eu tinha lido um trabalho de filologia, um trabalho muito bem produzido, muito bem escrito, um trabalho que eu sei que passou pelas mãos de vocês, que foi filtrado, que foi analisado. E assim, o mais interessante de todo esse livro é que eu pude contar com pesquisadores que já se tornaram colegas, amigos de produção. Isso é o que mais me motivou. A versão impressa dele é a coroação desse momento.
Então, eu acredito que nos próximos 10 dias a gente já vai ter o livro disponível para todo mundo que quiser ter a versão. Então, 10 dias. Dá para contar nos dedos. Meu presente de aniversário foi a publicação. Veja só a publicação desse livro. Um dos que eu publiquei esse ano. E graças a Deus, apesar de todo momento complicado que estamos vivendo, com pandemia, com falecimentos, eu não vou nem contar em detalhes, mas hoje mesmo acabou de ser enterrado um amigo meu aqui, nessa rua. Então, assim, é tanta coisa que está passando pela nossa cabeça, que mesmo ninguém estando bem, a gente precisa pensar em alguma coisa. Se você é religioso, se apegue na sua fé. Se você é uma pessoa muito centrada nos estudos, se centre nos seus estudos. Se você é uma pessoa que no momento precisa muito da sua família, se abrace com ela. A gente tem que se agarrar naquilo que nos faz bem. Seja um marido, seja uma esposa, seja a família, seja os estudos, seja o seu trabalho. Ah, eu não tenho ninguém. Não, você tem você. Você tem você, você tem Deus. Ah, eu não acredito em Deus, eu não sou dessa religião. Não importa. Você pode acreditar em Ramsés III. Sabe? Você pode adorar a lua, não tem problema. Não tem problema. Você tem que ser feliz com o que você acredita. Eu acredito num Deus único. Mas, de forma alguma, eu vou te criticar se você tem outra fé, outra crença. Você pode ser politeísta, como eram os gregos e os romanos, e nada disso muda a nossa vida. Não é? Ou como são os hindus, né? Exatamente. Então, ó, mais uma pessoa aqui, professor, também, agradecendo a oportunidade de estar vendo o senhor. A Mari está aqui. Ou Mary, não sei se a pronúncia é Mari ou Mary. Mas, enfim, é tanta gente que gosta do senhor, que quando o Tony me falou, eu fiquei de, poxa, Tony aí sabe, eu fiquei com vergonha de entrar em contato com ele. Eu não vou mexer com ele, Tony, vai falando com ele, sabe? Porque eu sei que o senhor tem muitas ocupações, muitos trabalhos. Eu disse, não, vou incomodar ele agora não, vou deixar para depois. Deixa eu conhecer primeiro, que a gente vai perder depois. Perder depois. A gente vai perder depois, primeiro tem que conhecer. Mas enfim, eu encerro aqui essa noite, esse momento de papo com os autores, dizendo que eu gostei muito e espero todos vocês que estão assistindo, e o professor Joseni especialmente, no dia 22, vou enviar o link para acesso e a gente se encontra lá no YouTube para uma mini conferência do Senhor sobre filologia e uma mini conferência do professor Emerson sobre estudos clássicos. Eu não sei se vai ter como a gente colocar todos os autores ao vivo ali por causa do espaço. É como o Instagram. O Instagram só aceita 3 pessoas. Deveria aceitar 4. Não aceita mais, parece que mudou. Mas, enfim. Então, reforço mais uma vez. Só mostrando aqui, ó. No site da Letraria, o livro está aqui, ó. Letraria.net. Muito fácil de ser acessado. Você encontra o livro tem essa capinha linda, estudos clássicos e filológicos. E, por enquanto, a versão e-book está disponível, mas a versão impressa está chegando. Eu encerro aqui a nossa pequena live, agradecendo a todos que assistiram e não se esqueçam nunca. Se você quer algo, especialmente dos seus estudos, continue batalhando. Não é fácil, mas não é impossível. Então, siga estudando, porque a gente só transforma as nossas vidas e as vidas dos nossos alunos ou a vida de outras pessoas com educação. É isso. Viva a ciência, não é? Então, eu vou encerrar aqui agora. Agradeço a presença dos dois. E agradeço ao professor Emerson também, que faz parte do livro, a professora Vanessa, que estava aqui agora há pouco, e o professor Yuri também. E para você, Mayara, bom descanso, melhoras e que bem que a gente se encontre em outro momento. Um abraço a todos. Até depois. Até depois. Então, abraço. Abraço, vou deixar gravar. Tá.